para apresentar para vocês o Instituto História Viva, essa organização fundada no ano de 2005 e que conta com voluntários, ouvidores e contadores de histórias na execução dos seus projetos. Eu sou a Roseli Bassi, fundadora do Instituto, e quero dar as boas-vindas a você, explicando um pouquinho sobre nossa organização, ok? Esse treinamento que você vai participar é composto de 4 módulos. Você vai conhecer o que é o Instituto História Viva, você vai conhecer as técnicas da arte de contar histórias, aprender sobre a arte de ouvir, essa arte que nós muitas vezes esquecemos de utilizar. E nós vamos também aprender sobre a arte de encantar histórias. Então, você seja bem-vindo a essa jornada. Espero que você goste desse mundo encantado de faz de conta. O Instituto História Viva nasceu no ano de 2005 na cidade de Curitiba, no Paraná, quando eu me mudei para lá com minha família e acreditava que de alguma maneira deveria fazer algo em prol da humanidade. Eu tinha uma vida muito feliz, eu tinha muita realização, mas me faltava algo e eu senti que eu poderia contribuir contando histórias em hospitais, a princípio para crianças. Pedi para que o Hospital de Clínicas da cidade de Curitiba nos cedesse uma sala para dar treinamento para esses voluntários e esperava de verdade que aparecessem meia dúzia de pessoas, que meia dúzia de pessoas ouvissem esse chamado e viessem somar conosco nesse universo da contação de histórias. Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei naquela sala número 1 de medicina do Hospital de Clínicas e não tinha meia dúzia de pessoas. Sabe quantas pessoas tinham? 120 pessoas. Um mundaréu de gente sonhando esse sonho coletivo. É lógico, um projeto tão encantador de contar histórias em ambiente de fragilidade faz com que as pessoas se sintam realizadas por participar. E até hoje nós contamos com um grupo grande de voluntários, mais de 3.000 pessoas já foram treinadas. E nós atendemos em média 14.000 pessoas por ano. Já estamos em cidades, em outras localidades, o projeto cresceu, já se expandiu para Maringá, São Mateus do Sul, dentro do Paraná, já foi para fora do Paraná, já atingiu São Paulo, já demos treinamento até em Manaus, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e nós pretendemos crescer cada vez mais, porque esse projeto faz uma realização na nossa vida e na vida de todo mundo que nós atendemos. Nós trabalhamos numa linha de 3 projetos hoje, né? Nós temos o projeto Contadores de Histórias em Hospitais, que são grupos de voluntários que pegam um livro e leem para as pessoas hospitalizadas. A princípio atendíamos só crianças, mas o universo da contação de história não tem limites. Hoje nós atendemos a todos os públicos contando histórias, tanto com a utilização do livro como de outros recursos que vocês vão aprender na oficina de contação de histórias. O segundo projeto é o Encantar para Educar, onde grupo de voluntários atendem meninos e meninas em situação de risco, retirados de suas famílias por medida judicial, que estão abrigados em casas-lares. Essas crianças são atendidas a partir da contação de história e mais outras atividades também integrais de educação, para que eles possam ter melhoria no seu rendimento escolar, na sua autoestima, na sua estrutura psíquica fragilizada. Então é um projeto muito impactante também para que todas as pessoas possam trazer esse benefício para esses seres. É o que eu costumo dizer, nós precisamos tirar a blindagem do nosso coração para poder atender esses menores, essas meninas em situação de risco e para que a gente possa dar novas possibilidades, novos horizontes, né, de oportunidades para eles através da contação de histórias. Um outro projeto que nós temos é o projeto Ouvir e Contar. É um projeto intergeracional que une idosos e crianças em situação de fragilidade. Nós construímos uma ponte entre essas fragilidades através das histórias de vida. Grupos de voluntários capacitados visitam idosos, ouvem suas histórias e hoje em dia é o que nós temos de mais raro, né? É a capacidade de ouvir, de parar alguns minutos e escutarmos simplesmente o que a pessoa tem para dizer. Depois, as histórias que nós ouvimos deles, dos episódios da biografia deles, são encantadas
transformadas em contos de fadas, poesias, músicas que são levados a crianças em hospitais ou casas-lares. Essas crianças são convidadas a produzirem uma arte inspirados na história que ouviram. Tanto a arte da criança quanto a história do idoso, nós contamos para o idoso e entregamos essa arte. Volta tudo para o asilo. Vocês vão assistir um vídeo de um depoimento de um idoso que se chama Faça as Pessoas Felizes, é o nome desse vídeo. Nós vamos encaminhar junto com esse material para que você também conheça a partir do ponto de vista de uma pessoa atendida pelo projeto. É maravilhoso, é encantador, nós percebemos o impacto que as nossas ações, que simples ações podem fazer acontecer na vida de uma pessoa. E você pode estar se perguntando, né, quanto tempo eu vou ter que disponibilizar depois de capacitado para esse trabalho voluntário? Em média, 2 horas a cada 15 dias. No volume de horas que tem na sua agenda, na sua vida, imagina que somente 2 horas a cada 15 dias pode transformar vários ambientes, produzir vários impactos significativos na vida de muitas pessoas. E nós costumamos ouvir dos voluntários que um dos maiores beneficiários de tudo isso somos nós mesmos, e é verdade, né? Eu sou prova disso, de que realmente é algo encantador. O Instituto História Viva, depois de você passar por uma capacitação, dessa formação teórica, prática do projeto Carona, onde você vai ser acompanhado por voluntários veteranos, você vai ser convidado a integrar o quadro de voluntários de acordo com a disponibilidade que nós temos nas instituições parceiras atendidas pelo projeto. Então nós vamos apresentar agendas para vocês poderem escolher, então fique tranquilo que vai sempre adequar a sua condição essa agenda, vai ter sempre um horário disponível para você. Por quê? Existem atendimentos de finais de semana, existem atendimentos durante a semana de dia, durante a semana de noite. Então, vai caber na sua condição essa possibilidade. Não se preocupe, ok? Então, o Instituto História Viva teve uma fonte de inspiração. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Patty Adams, O Amor é Contagioso. Então, foi a partir desse filme que nós despertamos para a possibilidade do que nós queríamos fazer. Então, Hunter Patty Adams é um personagem vivo, tem uma história viva e é um dos principais inspiradores do Instituto. É lógico que também cabe a boa vontade de pessoas que se engajam diariamente para que essa história continue sempre viva. E você pode atuar em outras frentes também, né, para que nós possamos manter, levarmos nosso projeto adiante. Não precisa só contar história, ouvir história, encantar histórias. Você pode contribuir também na parte administrativa, arrecadação de livros, arrecadação de materiais, arrecadação de recursos financeiros, divulgação do trabalho, responder os e-mails que chegam a cada instante. Então sempre existe algo que você possa contribuir se você se sensibiliza e admira a nossa causa, ok? Esteja atento aos chamados, né, para que a gente possa te convidar a participar dos nossos projetos, ok? O Instituto História Viva, ele compõe o universo do terceiro setor, é a sociedade civil organizada, ele é constituído legalmente, ele é todo formatado, ele tem um estatuto, ele tem um CNPJ, então é uma organização muito séria e nós temos essa responsabilidade pessoal também de prestar esse serviço para a comunidade. Nós contamos basicamente com o apoio de voluntários. Quando nós temos condições, nós contratamos também funcionários. Quando nós temos patrocínios aos projetos, nós temos que ter equipe técnica trabalhando também no atendimento aos projetos patrocinados. Mas, em seu grande história, seu longo período do ano, o Instituto está sempre contando com a ajuda de voluntários. E eu gostaria de pedir para vocês refletirem agora, né? Por que trabalhar com a contação de história? Qual é a importância de contar uma história? Vocês vão fazer essa reflexão também no treinamento de contação. Mas uma vez que você está interessado e se engajando em se tornar voluntário de uma organização que trabalha basicamente com a contação de histórias, eu gostaria que você refletisse, né, um pouquinho antes de dar sequência, desse uma pausa nesse vídeo para refletir antes de ouvir minhas respostas. Pode ser? Então, agora eu vou dar sequência contando para vocês um pouco sobre o que nós entendemos de tão importante e valioso no mundo da contação de histórias. Um dos fatores importantíssimos é que as histórias atuam no nosso imaginário.
O imaginário é o berçário das futuras criações. Ela enriquece o imaginário, ela traz possibilidades de soluções criativas para todas as áreas das nossas vidas. Mas você pode até pensar, mas uma história pode promover tudo isso? Sim. Por quê? Porque ela trabalha no nível do inconsciente. Uma vez que nós ativamos algumas conexões neurais no processo de acompanhar aquela contação de histórias, nós estamos alimentando o nosso imaginário de possibilidades, de inspirações. Nós somos frutos das histórias que nós ouvimos. Então, quando nós contamos uma história, nós estamos também possibilitando que essa pessoa encontre várias soluções e vários exemplos, vários modelos e rotas também seguras para tocar as questões do dia a dia da sua vida. As histórias também despertam a importância da oratória, da boa oratória. Não existe melhor curso que existe de oratória do que o curso de contação de histórias. Uma vez que você se tornar contador de histórias, você vai colocar todo o seu potencial na sua comunicação e vai cada vez mais fazer com que ela se torne efetiva, vai potencializar a sua capacidade de se comunicar. Olha quantos ganhos nós temos por contarmos histórias. E também aquelas crianças que ouvem nossas histórias também vão ter melhoria na sua oratória, porque elas vão ter uma quantidade maior de informações, de palavras, de significados, de sentidos para poder compor o seu discurso naquele momento em que ela tiver que expressar uma ideia. As histórias também recreiam, elas distraem, elas fazem com que aquele momento de tensão seja pausado na vida da pessoa. É como se você pegasse um controle remoto e desse uma pausa e dissesse: venha ouvir uma história e mergulhar no imaginário, nas possibilidades, para depois encontrar recursos para enfrentar a sua situação na hora que você apertar o play de novo. Então, nós temos essa possibilidade. As histórias também fazem com que as crianças tenham uma criatividade mais ativada. Elas estimulam o desenvolvimento, a atenção, os sentidos, a capacidade de observar, a memória, a reflexão, a linguagem. Olha quantas qualidades nós podemos adquirir com o simples fato de ouvirmos ou contarmos uma história. Porque, como diz Joseph Campbell, ninguém sai ileso de uma história. Então você também vai ser um dos beneficiados. As histórias também fazem com que nós possamos adquirir o saudável hábito da leitura. Sim, a partir daquele momento em que eu ouço uma história, eu começo a despertar valores e prazeres internos e de tanto sentir essa alegria, um dia eu passo a contar histórias para mim, que é o processo da leitura. Isso que você pode proporcionar também na vida das pessoas. E o Brasil tem foco de misérias porque não lê. É tudo que nós precisamos, haja visto que nós temos aí diante dos nossos olhos, nada mais, nada menos do que falta de hábito de leitura. É isso que nós precisamos. O Instituto História Viva também tem o seu planejamento estratégico, missão, visão e valores. É importantíssimo que você acesse o nosso site e conheça com mais profundidade a nossa organização, porque a partir do instante que você passar a fazer parte, você precisa ter conhecimento do que você está, com quem você está trabalhando, o que você está desenvolvendo, qual a importância desse trabalho. Existe apostila no nosso site com sugestões de histórias, dicas de histórias. Existe um livro no rodapé do nosso site, um e-book de histórias ouvidas e contadas dos idosos, para os idosos, com arte da criança. Então você também pode ter um pouco de conhecimento sobre esse projeto Ouvir e Contar a partir desse momento em que você acessar esse e-book, tá bom? O Instituto História Viva já recebeu vários prêmios, tem vários reconhecimentos, já ganhamos o troféu HSBC de Educação, o troféu Zilda Arnes, já ganhamos o prêmio Campeões do Carinho da Johnson & Johnson, já fomos homenageados num programa chamado Brasileiros da TV Globo e temos várias outras entrevistas com o Serginho Groisman, com Marcelo Canelas, e nós estamos muito satisfeitos e honrados por podermos divulgar o nosso trabalho para tantos lugares, né, até para fora do Brasil. Então olha que grandiosidade que esse projeto atinge, olha o impacto que nós já conquistamos ao longo desses anos e do qual você também virá fazer parte um dia, assim nós esperamos. Existem várias matérias também no nosso canal YouTube, se você quiser assistir para conhecer um pouco mais, acesse lá e clica no canal YouTube, curta a nossa fanpage também para poder receber várias informações relativas a esse projeto.
Então, o Instituto História Viva, a partir da atuação desses 3 projetos, hoje ele traz um impacto significativo para todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em ambientes de casa-lar, hospitais, lar de idosos, Instituto de Cegos também nós atuamos. Então, todo esse teu papel dentro da organização vai compor uma grande rede de atendimento a pessoas que estão em situação de risco e a sua contribuição certamente será extremamente valiosa. Então, eu dou de novo as boas-vindas para você, peço que você continue conosco, acesse os outros materiais, participe das aulas, eu desejo a melhor jornada possível para você dentro do universo do Faz de Conta.